Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Pastor Alaí, lá da sede, está comigo, né? Presa. Diácono Maisena é a sua guerreira. Estão com a gente aqui também, que bom. A partir do verso 46 do capítulo 10. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé, dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Uma das coisas que eu acho mais interessante, irmãos, nas Sagradas Escrituras é a capacidade que a Bíblia tem de trazer a nós ensinamentos extremamente preciosos. Você não vai usufruir disto se você não apaixonar pela Bíblia. Se você não apaixonar pela palavra de Deus, você provavelmente nunca vai entender de fato a visão de Deus, entender o propósito de Deus. Talvez você vai saber de alguma coisinha, mas não vai conseguir compreender. Para que você possa ler esse livro sagrado, entender esse livro sagrado, tudo que está dentro desse contexto, seja ele evangelístico, profético, enfim, não importa, né, dos 1.189 capítulos, dos 31.173 versículos, não importa. Se você não conhecer o autor, fatalmente você não vai entender muita coisa. Certamente você não vai conseguir entender. Talvez a dificuldade que nós temos, isso até mesmo é motivo de uma pesquisa que hoje 90% da membresia de uma igreja não lê Sagrada Escritura, não lê Bíblia, né? Isso é fato. Você for honesto, se eu perguntar aqui, você levante a sua mão, provavelmente você vai dizer: olha, eu leio lá, colar, lá, uma coisa mais ou menos por esse lado aí. Mas uma leitura diária, meditando, estudando, procurando entender, conhecer, é um número muito pequeno. Haja visto que nós temos com isso também um número muito grande de pessoas que simplesmente caminham com a multidão, andam com a multidão, é levada pelo vento. Então, com isso, qualquer notícia, qualquer líder fora do padrão de Deus, qualquer um consegue chegar no rebanho de Deus e tirar um bando de ovelhas, matar, destruir, enganar e fazer um monte de coisas. Em função de quê? Em função disso aqui. Você não consegue entender o que o autor está dizendo. Porque isso aqui não é um jornal. Simplesmente você lê e joga de lado. Eu provavelmente já li umas 50 vezes Provérbios. Por incrível que pareça, todas as vezes que eu leio, eu descubro um versículo novo. Esses dias atrás eu estava meditando um versículo lá do versículo 23 do capítulo 6 de Provérbios, que a palavra é lâmpada e a instrução é luz, e a correção é o caminho que conduz à vida. Eu fiquei pensando nisso, gente, que coisa extraordinária.
Parece que eu nunca vi esse versículo na Bíblia. E quando você vai pegar esse versículo em várias versões, você vai falar assim: caramba, achei a solução para que eu possa viver uma vida melhor. Achei a solução para que eu possa ter entendimento das coisas, para que eu possa viver dentro de uma perspectiva cristã diferenciada, fora de uma vida religiosa, fora de um caixote, fora de um padrão diferenciado, um padrão humano que às vezes nos castra. Ei, para aí. A palavra é lâmpada, a instrução é luz, a repreensão é o caminho que conduz à vida. Quem é que gosta de ser repreendido? Ninguém, irmãos. Mas ninguém gosta. Ah, gosta de ouvir verdade. Mentira, não gosta não. Sabe? Mas quando você entende isso, você fala assim: puxa vida, está aqui. Que coisa extraordinária. Então nós precisamos disso. A dificuldade que nós temos de ler isso aqui, de nos apaixonarmos pela palavra de Deus, é porque nós ainda não conseguimos apaixonar pelo autor desse livro. Ainda estamos muito aquém. Então por isso a gente lê isso aqui, puxa vida, sabe, dá sono, não consigo perceber muita coisa. E você, daqui a pouco você começa a conhecer o autor, você começa a apaixonar pela sua palavra. Porque você começa a meditar nisso aqui, você começa a ler isso aqui, você passa a ter tanto prazer, e já não é mais fardo, já não é mais obrigação, já não é mais uma questão de, puxa vida, eu tenho que dar uma satisfação para o pastor, eu tenho que tentar aliviar minha consciência aqui. Se por acaso o pastor perguntar quem leu a Bíblia hoje, eu leio ele. Não é mais por esse lado, por esse ângulo, por essa ótica. Sabe? E aí você começa, de fato, a ver o que o salmista quis dizer. Que os segredos de Deus é para aqueles que o amam e o temem. E aí você começa a descobrir os segredos que estão por trás de cada letra, de cada texto, de cada parábola, de cada história. Você começa a descobrir o que está por trás. A palavra é tão viva, ela é tão poderosa, que você começa a extrair de tudo isso aqui um néctar, né? Algo tão maravilhoso que você, puxa vida, que coisa extraordinária, que te dá sustento, a ponto de você sair como um gigante ali fora. Pronto, porque eu estou alimentado. Alimentado. Eu estava pensando nesse texto, eu sei que todos já viram, já leram, já ouviram mensagens sobre esse texto, mas eu quero conversar com vocês sobre 3 pontos básicos para nós aqui nesse texto. A primeira coisa que a gente aprende aqui com esse cego, a importância de você ter discernimento do momento que você vive. Você ter discernimento da vida, das coisas. O que você é? Você é um profissional? Você é um pai, mãe, filho, um empresário? O que você é? Não importa. Nós, eu, pastores que tem aqui, que estamos aqui, você começar a ter discernimento de tudo que está acontecendo. Quer dizer, nós olhamos para a nossa nação, para o mundo de março para cá é outro mundo. Esquece. O mundo pós-carnaval é outro. O povo só esperou a pauleira do carnaval para soltar o bicho de uma vez. É outro mundo. É uma outra história. É um outro ciclo. Não é mais o mesmo mundo. Não tem nada a ver. E que você precisa começar a perceber que, parei, e como é que eu vou lidar com tudo isso? Certo? Como pai, como é que você consegue lidar com os problemas dentro da sua casa? O que está acontecendo com os meninos?
que está acontecendo com o cônjuge, o que está acontecendo. Enfim, como obreiro da igreja, peraí, eu preciso estar ligado, eu preciso estar atento. Bartimeu mostra para nós aqui a beleza disto. Você entender, você compreender o momento que você está vivendo. A Bíblia diz o quê? Que esse cara estava à beira do caminho, fazendo o quê? Mendigando, pedindo esmola. Ele era cego, mas não era surdo. Então a Bíblia diz o quê? Que ele ouviu falar que Jesus estava passando ali. E o que ele fez? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ok, eu leio isso aqui, que novidade tem? Mas muita. Esse cara, ele tocou na alma de Jesus, ele tocou na história de Jesus. Ele foi profundo. Ninguém tinha tido esse entendimento, essa revelação. Chegar a Jesus como filho de Davi. Olha onde o cara foi. Ele não simplesmente pediu uma cura. Jesus era um nome comum nesse tempo. Não era o nome, não. Não, Jesus era comum, nome comum. Tinha outros Jesus lá. Agora, Jesus, filho de Davi, negativo. Olha onde o cara foi. Ei, olha a sensibilidade do cara. Olha a percepção do cara. Ele parece que ele teve todo o entendimento do mundo naquele momento, de compreender que nunca mais Jesus voltou ali, nunca mais Jesus passou em Jericó, acabou. E ele então ele entendeu, e aí, esse é o quê? É o meu momento. Certo? Nós temos um ditado popular que cavalo riado passa uma vez só. Irmãos, existem situações na nossa vida que não volta mais não. Existem oportunidades, se você perder, já era. Não tem nada a ver com salvação. Eu estou falando de oportunidades, de coisas, de bênçãos, de coisas que pode te levar à altura, à grandeza, à posição muito elevada. Já era. Passou, dançou. Então, por isso, para nós, isso é fundamental. Você não pode viver como apenas uma pessoa. Eu sou apenas um crente. Não. Você não pode pensar assim. Você é uma pessoa normal, com uma característica, com alguns sintomas, com algumas possibilidades de ver coisas que ninguém vê, gente. Você está sentado aí, o Espírito Santo fala com você. João 14 fala isso. O Espírito que o mundo não conhece. Porque não vê, não sabe quem que é. Mas vós o conheceis. Porque Ele está no meio de vocês. Ele habita em vocês. Olha o que Jesus fala. O mundo não vê, o mundo não o conhece. Mas vocês o conhecem. Porque Ele está com vocês. E Ele habita em vocês. Ele não apenas está aqui, mas Ele está aqui. Isso é algo inerente a quem? A nós. Acabou. Isso é que nos diferencia do mundo aí fora. Não é o tamanho, não é a grandeza, não é o seu bolso, não é a sua conta bancária, não é a sua cor, não é o seu carro. Nada disso. Não é o que você tem. É quem você tem. Que é o diferencial. Aí que está a diferença. Então, Bartimeu mostra para nós aqui que esse discernimento é fundamental. É fundamental. Porque ele foi longe, irmãos. O cara, ele conseguiu tocar em Jesus. Porque talvez o nosso grande desafio é porque nós achamos que Jesus está preocupado com a nossa dor, com o nosso sofrimento.
Isso, irmãos, não move Jesus. Parece estranho, não parece? Mas não move Jesus, não. O que move Jesus é a minha obediência. Pronto. Você acha que Jesus ele está preocupado aonde as pessoas têm necessidade dele? Não. Jesus está preocupado aonde as pessoas desejam ele. Esse é o diferencial. Não é a minha dor, não é os meus problemas que faz com que Deus se volte para mim. Nunca você vai ver isso na Bíblia Sagrada. Lugar nenhum. O que faz Jesus mover a seu favor e a meu favor é a minha obediência, é a minha capacidade de discernir quem que Ele é. Jesus passou pertinho do cego, do lado dele, e nem tinha um. Agora, o que fez diferença? O cego. Olha o que o cara faz. O cara dá um grito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse negócio, quando chegou no ouvido de Jesus, Alba, o cara parou. Para, manda chamar o cara lá, ora. Stop. Lembra daquela mulher cirofenícia? A mulher chega com a filha endemoniada. Jesus nem tinha. E ela chega em Jesus e fala assim: não é bom pegar pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Imagina, se o pastor eu um dia chegar aqui lá e falar assim: cachorrada. A própria Meirinha vai dizer: prende meu marido que está doido. Pronto, já falou: não é bom, não é correto, não é certo pegar o pão dos filhos e jogar e dar para os cachorros. Ok. Aí o que a mulher diz? Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Você está de brincadeira. Epa. Então, veja bem, nós trabalhamos da seguinte forma. Você vem cá, faz uma campanha, ora, não deu certo. Aí você vai para a Universal, você vai para Deus é Amor, você vai para onde tem campanha. O problema não é esse, nunca foi esse. Nunca foi. Quem disse que é o local? O problema não está na igreja. É lógico, tem igreja que não dá. O Espírito Santo que está em você vai dizer: aqui não funciona, nego. Você cheira, não, ele não está aqui. Tchau. Se essa mulher fosse uma mulher almática, daquelas que, se o pastor não ligar para mim, nessa pandemia eu morro. Mas você ligou para o pastor? O pastor é gente igual a qualquer um. Só com as características pior ainda, porque carrega o peso de todo mundo. Então, veja bem, essa mulher entendeu: para aí, esse é o cara, é o cara que vai me abençoar. Ninguém vai conseguir resolver o problema dessa menina. O que ele está falando? Ele não está falando nenhuma besteira, não. Ele está falando a coisa certa. Jesus veio para os filhos. Mas para aí, Senhor, eu sei, o Senhor está certinho, mas tudo bem. Mas deixa eu comer só as migalhas que caem da mesa. Estou satisfeita. Estou satisfeita. E naquele exato momento a menina foi liberta. Você consegue perceber? Quando você começa a entender como é que funciona isso aqui, você amadurece. Você não apenas envelhece. Tem muitos crentes envelhecendo, mas não amadurece. Se chateia por nada, fica de mal há anos de um do outro. Resolve o quê? Você está chateado com quem? Para quê? Por quê? Qual a razão? Me conta. Primeiro que isso não é coisa de cristão. Então só mostra que você está longe daquilo que deveria ser. Você não é aquilo que você precisaria de ser. Então nós precisamos de entender isso. Primeira coisa, você precisa ter discernimento. Como é que está em casa? Está ruim? Você precisa ter discernimento. O que está acontecendo? O que está acontecendo?
na empresa, o que está acontecendo? Ei, o que está acontecendo nessa cidade? O que está acontecendo nesse estado? O que está acontecendo nesse país? O que está acontecendo no mundo? Se você não consegue perceber isso, está ruim. Tem alguma coisa errada. Você está fora do quadrado. Pois a Bíblia diz que João fala que aquele que tem a unção do santo sabe tudo. Nós precisamos começar a entender o que está acontecendo. A criançada vai para o supermercado, anda de ônibus, vai para tudo quanto é lugar e não vem para a igreja, porque aqui pega a pandemia, aqui pega vírus. Sinceramente, não consigo entender isso. Crente com medo de morrer. Quem tem medo de morrer é porque não sabe para onde vai. Mas quem sabe para onde vai, qual é o problema? Qual é o problema? E você acha que você morre fora do tempo? Então é difícil. Se um treco desse aí é capaz de acabar com a sua fé, significa que a sua fé está ruim. Você não está entendendo o que está acontecendo. Então, primeira coisa, você precisa de ter discernimento de Deus. O que está acontecendo? Esse mundo virou de cabeça para baixo. O que está acontecendo? Agora eu vou adoecer? O povo está adoecendo. Por que está adoecendo? É porque você não está entendendo o que está acontecendo. Você acha que Deus envelheceu e não consegue mais cuidar das coisas? Não, Deus continua sendo Deus. Senhor de tudo. Tudo. Ele domina sobre tudo. Acabou. Outra coisa importante que eu percebo aqui que é bom para nós, a gente aprender. E no verso 47 diz, ouviu que era Jesus, Nazaré começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No verso 48, muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segunda coisa que você precisa aprender, você precisa ser determinado. Determinado. Você tem que saber o que você quer da vida. Jó 22, 28 diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. As pessoas acham que a vida é assim, ó, Shazam. Não. Eis que te digo, vou te abençoar. Ok. Mas para aí. Entre a fala, a promessa e a bênção, vaso, tem um negócio que se chama processo. Processo. Deus falou com Abraão, lá no capítulo 12. Sai desse povo, sai dessa turma, deixa essa turma aí de idólatra, deixa o conforto da sua casa, deixa tudo. Vaza. Deus não deu para ele um ex. Né? Não, nada. Vamos embora. Abraão não sabia para onde ia. Sim ou não? Mas Abraão sabia com quem ia. Esse é o... Abraão não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. É o que você precisa entender. Eu talvez não sei para onde eu estou indo, mas eu sei com quem eu estou indo. Pronto, é o que importa. Você está preocupado, você está sofrendo por antecipação. Nós hoje sofremos por antecipação. A doença que mais desenvolveu nessa pandemia, sabe o que foi? Ansiedade, transtorno de ansiedade. Por quê? Porque o povo... Tem crente, irmão, que nem Pai do Senhor dá por telefone. Porque tem medo de pegar vírus. Está morrendo de ansiedade. Sabe? Por quê? Porque não sabe com quem está indo. Ei, quem é que está com você? Você precisa saber, ora, vai. Não tem condição. Quem é o Deus da igreja? Ele continua sendo Deus, ora. Acabou, gente. Nós ainda não vimos nada ainda. Ixi, você não tem noção do que vai acontecer. Então você precisa se preparar, ora. Abraão sai da terra, sai do conforto,
sai do meio da sua família, ele não sabe, porque Deus não diz para onde ele vai, para onde ele deve ir. Ele sai errante, mas Abraão sabia com quem estava indo. Ok, depois Deus, no meio do caminho, começa a fazer as promessas para ele. Caramba, vou te dar um filho, vou tornar você grande. Peraí, como é que eu vou tornar você grande? Como é que você vai ser pai primeiro o nome do cara é Abrão, pai exaltado. Depois Deus muda o nome do cara, põe Abraão, pai de multidões. Como é que Deus faz umas brincadeiras dessa até certo ponto de mau gosto? Imagina o significado do nome do cara, pai exaltado, quando na verdade a mulher do cara é estéril. Ok, aí brincando, Deus parece ter um senso de brincadeira muito legal, muda o nome do cara, você não vai mais chamar Abraão, vai chamar Abraão. Ok, o que significa Abraão, Deus? Pai de multidões, mas para aí, a minha mulher não gera filhos, e eu estou ficando já, titi. O senhor me prometeu um negócio, já passaram, já passaram. Muitos anos. Olha o processo. Você vai ser pai de multidões. Reis virão de ti. A sua descendência vai ser como... Aí Deus leva o cara lá na praia. E diz, olha, pega a areia do mar. Vai ser a sua descendência. Olha as estrelas do céu à noite. Assim será a sua descendência. E o cara não tem um filho sequer. Uma expectativa de ter um filho, porque a mulher é estéril. Se fosse hoje, irmão, ainda daria um jeito, né? A ciência está um negócio escandaloso. Tem mulher estéril que, pimba, vai 3 de uma vez. 4 de uma vez. Umas não dá certo, mas a maioria dá certo. Olha que situação, olha o processo. Olha o processo de tudo isso. Aí você vai pegar Romanos capítulo 4, a partir do verso 17, e Abraão, contra a esperança, em esperança creu que seria pai de multidões. Aleluia. Sabe por quê? Porque Abraão sabia com quem ia, com quem ele andava. Abraão sabia. Agora, diga-se de passagem, irmãos, naquele tempo não era igual hoje, porque Jesus, insistindo com os discípulos que tinham que ir embora, os caras não entendiam nada. Não, o senhor não pode morrer, está amarrado em nome de Jesus, sai Satanás dele, não deixa ele morrer não, e tererê, porará. Mas eles não estavam entendendo, porque Jesus disse para eles lá no final, aquela bagunça toda, eu preciso de ir, gente, se eu não for, ele não vai vir. Ele quem? O Espírito Santo, o Consolador, que não vai estar com vocês apenas um dia, uma semana, um mês. Não, vai estar com vocês todos os dias, até a consolação. Então, eles não estavam percebendo nada. Lógico que depois entendeu. Então, olha a diferença hoje, nossa de Abraão. Nós temos o Espírito Santo, não só aqui, mas aqui. O que nos impede? É porque nós estamos pegando os modos vivendi do mundo. Fast food. Se Deus não fizer hoje, não quero mais. Se Deus não abençoar hoje, não dá mais. Senhor, o trem está feio. Estou ficando velho, estou ficando gagá e até agora nada. Mas você acha que Deus está preocupado com a sua idade? Se Deus estivesse preocupado com a sua idade, Ele não daria filho para Abraão com 100 anos e Sara com 90. Se Deus estivesse preocupado com a idade, Deus não chamaria Moisés com 80 anos. Como é que você chama um cara para liderar mais de 2 milhões de pessoas com 80 anos? Essa é a forma de Deus trabalhar. Só que nós não entendemos isso. Nós olhamos para o cara, igual Samuel olhou para os filhos de Jessé e falou, epá, esse ali é o Eliabe, é o cara forte, troncudo, poderoso. Aí dá ruim. Aí tem que pegar Davi, ruivo, cheio de carrapicho, mas com um coração cheio de Deus. O cara exalava Deus, ele respirava Deus. Ele via Deus no sol, na lua, nas estrelas, nas flores. Ele via Deus na natureza, na neve.
os salmos dele, ele compõe salmos, vendo tudo isso, vendo Deus em lugares, em coisas que ninguém via. Ele via Deus, ele percebia Deus, ele tocava em Deus, ele era tocado por Deus. Aí como é que dá errado? Não tem jeito de dar errado. Então você precisa de entender isso, determinação. Ah, mas eu já fiz 300 testes. Faz o 301. Ah, eu já quebrei 20 vezes. Talvez está na hora agora de não quebrar mais, né? Oh, mas tem muitos candidatos aí, os caras são poderosos, têm dinheiro, mas vai dar certo. Meu nome é Maranhão. O resto é canhão. Então, veja bem, você só precisa saber com quem você está. Acabou. Se você está sozinho, ferrado. Se você gosta de andar sozinho, Provérbio 18, insurge-se contra você mesmo, você vai ficar doido, pirado. Não funciona. Duas coisas que não dá para fazer sozinho: casar e ser crente. Não tem jeito. Olha que tem ruim essas cadeiras. Não é assim? Não, todo mundo. Hoje dá assim, assim. O negócio é agarrar, grudar. Esse trem é bom. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos seres psicossociais. Nós dependemos de toque. O ministério de Jesus foi realizado, feito em toque. Jesus tocava nas pessoas. Jesus era um terço do ministério de Jesus era sentado em mesa, comendo. O cara gostava, por isso que o povo chamava de glutão. Ele era bom de garfo. Ele jejuava, é lógico, mas quando ele não estava jejuando, meu irmão, era cordeiro atrás do outro, picanha de cordeiro. Sabe? Ele tinha um tesoureiro, o tesoureiro andava com o bolso cheio de grana. Como é que vai ficar aí passando dificuldade? Como diz o outro. Seja determinado. Ok? Gritaram para o cego. Sem chance, cego. E a Bíblia diz que quanto mais o povo mandava ele calar, mais ele gritava. Quando as pessoas mais te humilhar, aí você tem que levantar a voz e dizer: ó, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Aprenda, nós precisamos. Se o cara ficasse ali murmurando, lamentando, olha aí, ó, metido Jesus, nem tinha um para mim, tinha perdido a bênção. Imagina a mulher sírio-fenícia, assim, olha aí, ó, me chamando de cachorra, o mestre, o Jesus, o Salvador. Ei, sai dessa, jacaré. Não entra nessa não, varão. Sabe, quem nós somos? Jó lá no capítulo 38, grilado, maldito seja o dia que eu nasci. E amaldiçoou a parteira, amaldiçoou a mãe dele, amaldiçoou a avó dele, a bisavó dele, amaldiçoou o dia, amaldiçoou tudo. Mas é lógico, o cara estava em crise. E você acha que Deus não entende isso? É lógico que Deus entende. O problema nosso é que às vezes nós somos até falsos com Deus. Você está grilado com Deus, chateado com Deus, você, Jeová, tu és tremendo. Mentira, irmão. Você acha que Deus não conhece seu coração? A Bíblia diz que nem os pensamentos saíram da sua veia aqui, Deus já sabe. Então o cara estava jogando a sua alma para fora. Ele estava desnudando a alma dele. Você acha que Deus atrapalhou? Não, deixou o cara falar até falar chega. Falou, cansou, falou. Aí Deus começa a trabalhar com Jó. Ei, Jó, me diz uma coisa, onde é que você estava quando eu coloquei o fundamento da terra? Em vaso. Hein, servo de Deus? Por onde é que você andava? Aí Deus foi fazendo perguntas. Olha como é que Deus é extraordinário, irmãos. Deixa você desabafar. Você desabafa. Daqui a pouco ele vem falando. E sem ofender a gente. Porque Deus sabe dos limites nossos. Bom, é lógico que Deus sabe.
Tem dia que você está grilado, meu varão. Ou não, você acha que você é bonitão o tempo todo. A vida não é linear, gente. Nunca foi. A vida é feita de altos e baixos assim, ó. Só que é para cima, não é para baixo, não. E nós precisamos de aprender isso, porque isso é que faz a diferença. E eu quero encerrar, certo, vendo isso aqui para vocês, lendo isso aqui, ó. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado. Olha bem, coisa interessante. O que significa essa capa? Essa capa era o símbolo da maldição dele. Era símbolo da pobreza, símbolo da miséria, símbolo da humilhação, símbolo da vergonha, porque ele precisava dessa capa. O governo romano dava essa capa, ela era cedida pelo governo romano, porque era como se fosse uma autorização para alguém que tinha deficiência mendigar. Sem essa capa, ele não podia fazer isso. O cara nem curado, pastor, eu tinha sido. Ele pega a capa e ó, quase que eu joguei minha máscara fora. Fica quieto aqui. Joga fora. Joga de lado. Em outras palavras, está dizendo, já era. Minha vergonha, minha dor, minha tristeza, minha miséria, minha pobreza. Tchau. Tchau. Eu vou ao encontro da minha vitória. Ele chega diante de Jesus. Aí ele chega diante de Jesus. Jesus faz uma pergunta paradoxal. Que queres que eu te faça? Ah, tá de brincadeira, né, varão? Sabe que Jesus não sabia que o cara era cego? É lógico que sabia. Mas em via de regra, Jesus faz isso. Certo? Quando você está aflito, querendo uma bênção, ele chega e diz: Salô, filho de Davi. Olha o Salô aqui, filho de Davi, Salomão. O que você quer que eu te faça? O cara é esperto. O que Tiago diz? Vocês não pedem porque pede mal. Mal. Então o cara diz: eu quero ver. Ele não pediu, eu quero uma oferta. Quantos cegos você já encontrou na cidade? Eu já encontrei um monte. Nunca nenhum me pediu que eu orasse por eles. Todos só pedem dinheiro. Dá uma oferta aí, pelo amor de Deus. Uma esmola, pelo amor de Deus. Estou ceguinho, tererê, tererê. Tem um cara que anda com cego, não sei aonde aí, ó. Uma bengala atrás, ceguinho. Nunca eles pararam, me pediram: pode orar por mim aqui, santo homem? E o que o cara falou? Eu quero ver. Eu não quero esmola. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se esta noite, né, lá para as tantas, Jesus puxa o seu cobertor, né, põe você sentado na cama e pergunta: José Alves, meu servo, queres que eu te faça? E cita o seu nome. Um por um de vocês que estão aqui. Talvez tenha alguém na internet. E eu também. Você também. O que queres que eu te faça? Você sabe o que você quer? Você saberia dizer para Deus o que você deseja? Porque se ele tivesse pedido uma oferta, Jesus tinha dado. E ele continuaria sendo cego. Mas ele jogou a capa fora e falou: quero ver. Que com a vista, ele ia ganhar dinheiro. Com o dinheiro que ele ia ganhar, ele não ia ter vista. Então você tem que saber o que você quer. Porque de repente essa pergunta pode ser feita para você a qualquer momento. E se você não souber o que falar, enrola. Complica. A Bíblia diz que Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor. Deus perguntou o que ele queria. O cara esperto falou: Senhor, o Senhor tem um grande povo.
Me dê sabedoria para governar esse povo. Ele não pediu mais grana, ele não pediu vingança sobre os seus inimigos, sobre os inimigos do seu pai, nada disso. Aqui está o seu povo. Me dê sabedoria para governar esse povo. Deus falou: caramba, eu não vou só te dar sabedoria, mas eu vou te dar muito mais. Então você precisa de entender que não são as perguntas que você tem que preocupar em fazer boas perguntas. Você tem que preocupar em dar boas respostas. Enquanto você preocupar em fazer boas perguntas, não resolve o problema. Você tem que preocupar em saber dar boas respostas. Em toda a Bíblia você vai ver isso. Deus não elogiou ninguém pelas perguntas. Primeiro, o que vai agregar para Deus? Você ser inteligente. Fala para mim. Agora, vai tocar a Deus a sua postura, a forma como você vai responder a Ele. Simples. Vou dar um exemplo para vocês para encerrar. Os dois ladrões da cruz, qual foi o diferencial ali? A resposta. Um deu lascada para tudo quanto é lado. O outro, falei: parei. Nós estamos aqui, porque nós merecemos, companheiro. Nós matamos, nós roubamos, nós estupramos, nós mentimos, nós fizemos um monte de porcaria. Mas esse aqui, né, filho? Nós merecemos estar aqui. E o cara vai e diz: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no paraíso. Jesus falou assim: hoje, não é amanhã, hoje mesmo você vai estar comigo. Então você precisa saber disso. E como é que a gente aprende essas coisas, irmãos? Simples, quando você começa a ter discernimento da vida que você está vivendo. Porque se nós não aprendermos isso, nós só replicamos o que todo mundo faz. Sermos bons, excelentes religiosos. E religiosos, irmãos, só arruma confusão. Você acredita? Quem arruma problema na igreja é religioso. Inveja é coisa de religioso. Ciúme é coisa de religioso. Confusão é coisa de religioso. Por quê? Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o vento assopra para onde ele quer, e ninguém ouve a sua voz. Ninguém sabe de onde ele vem, e ninguém sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então pronto. Se você entende que o vento é livre, em outras palavras, se você entende que o Espírito Santo é livre, você vai ficar em paz. Porque hoje o Espírito Santo resolveu assoprar aqui, ó. Só aqui. Desse lado. E aí alguém de cá, fala assim: caramba, olha aquele mascarado lá. Ele está usando máscara porque só faz merda, só faz porcaria, tem que usar máscara mesmo. Você está dando bobeira, porque o vento agora sopra aqui. Acalma, ele vai soprar de cá. Espera o momento certo. Quando eu era menino, tenho certeza que todos que já passaram por essa experiência, pipa, né? Nós vamos soltar a pipa, de repente, meu irmão, você sobe e desce até cansar, e a sua pipa não sobe. Mas a do outro que nem correu, aí você fica desesperado para você cortar dele. Louco. Se ele descuidar, você vai lá e corta. Mas tenha paciência, porque o vento vai soprar na sua. Vai subir. Esse desespero que nos impede, de fato, alcançar aquilo que Deus tem para nós. Amém, gente? Deus abençoe vocês.
bom poder estar com vocês. Estava falando com o pastor Eudes, vou estar mais visitando as nossas igrejas. Eu estava num projeto muito grande, né? Além de passar um monte de problemas que eu passei, que é notório de algumas pessoas, eu ainda estava fazendo uma graduação e fazendo um doutorado. Imagina. Então, graças a Deus, em junho terminei minha graduação e terminei meu doutorado. Eu estou agora só refrescando, né? Falei, preciso de uns 2 meses aí para colocar os parafusos no lugar, porque despanou tudo. Tem trem batendo aqui para tudo quanto é lado, tal. Então, e a primeira igreja que eu estou visitando é vocês. Estou extremamente feliz por ver a beleza da igreja. Eu gosto de tudo isso aqui. Eu amo isso aqui. Quando eu chego à igreja e vejo lâmpada queimada, eu fico grilado. Vou em banheiro, vejo banheiro fedido. Embora não fui no banheiro aqui. Eu falo, gente do céu, é muito descuido, né? Então, graças a Deus, que o pastor de vocês, pastor Eudes, nós trabalhamos muito tempo juntos. Eu sei que ele é extremamente cuidadoso. Por isso, Deus vai abençoar vocês muito.